Se tem uma coisa que Edimburgo faz bem, além de castelo e clima maluco, é museu. Tipo museus em esteroides, com grande acervo que vão desde obras preciosas de arte até descobrimentos científicos. Então tem museu para tudo que tá gosto. E hoje aqui eu vou mostrar os melhores museus grandes e gratuitos. E apesar da cidade ser aquela cidade fantástica que tu quer estar o tempo todo na rua descobrindo coisas, mas vai chegar um momento em que o tempo pode virar para pior. E tem grandes chances disso acontecer, porque aqui o clima muda o tempo todo. Então é bom sempre ter alguns museus guardados como um plano B para o dia. E se por acaso o tempo ficar ruim, chovendo ou muito ventoso, tu pode entrar num desses museus, gastar boas horas de qualidade dentro e depois continuar o teu passeio pela rua. Mas faça chuva, faça sol, com certeza esses museus valem entrar na tua lista de coisas para se ver aqui na cidade. Aqui eu tenho um outro vídeo que eu explico com mais detalhes sobre a geografia da cidade. Até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente o centro da cidade é cortado por um vale que divide o centro entre cidade antiga e a cidade nova. Então eu vou usar essa divisão geográfica para explicar onde ficam os museus. E assim até fica mais fácil, se visitando alguma região específica, saber o que tem na área. Então, de um lado fica a Cidade Velha, incluindo o Castelo e o Royal Mile, e do outro lado a Cidade Nova, com suas quadras georgianas neoclássicas. Então, os museus são espalhados nessas duas partes. Então, eu vou começar pela Cidade Velha, parando no meio, que fica o National Gallery, e depois indo para a Cidade Nova, nos museus, e terminando numa região mais ou menos por aqui. Mas vai valer a pena a visita. Então, antes de começar a sair desses museus, só quero que preste atenção no nome deles, porque como aqui é a capital da Escócia, tudo usa o nome nacional. Só nesse vídeo de hoje vão ter vários, que é o Museu Nacional da Escócia, Museu Nacional do Retrato, Galeria Nacional. Então tem que prestar bem atenção nos nomes para não se confundir. E bem aqui no coração da Cidade Velha, bem na frente do cachorro mais famoso da cidade, o Bobby, a gente tem um dos maiores de todos, o National Museum of Scotland. Fica bem perto do Royal Mile, que é a principal atração da cidade antiga. O National Museum of Scotland foi primeiro inaugurado como museu industrial em 1866 e ele tem esse estilo arquitetônico vitoriano, inspirado no Crystal Palace de Londres. Depois o museu foi expandido para essa parte aqui um pouco mais moderna. Em termos de arquitetura, esse museu aqui também eu acho um dos mais interessantes. Então é um museu de vários andares. Vão ter temas variados que agradam vários públicos, como mundo natural, cultura mundial, uma parte dedicada somente à história da Escócia, arte, design e moda, e o destaque que é a ciência e tecnologia. Se tu for ver mesmo com detalhes, tu vai gastar no mínimo umas 3 horas aqui dentro. Eu acho que esse aqui é o museu mais democrático, porque tem assuntos que podem agradar vários tipos de gostos. Até gente que vem em família, vai ter um monte de coisa para vários públicos de várias idades, sempre misturando indústria, criatividade e ciência. Esse é um museu tão grande que cada tópico tem vários andares sobre o mesmo caso. Por exemplo, arte, design e moda, com vários andares, às vezes focado em criadores, às vezes focado em produtos, com painéis interativos, mas também vai encontrar partes mais históricas como o reinado dos Scots. Por isso que eu digo, é um museu muito completo, porque mistura história, arte, ciência, distribuído por vários andares. Mas acho que o grande destaque aqui está para a ciência e tecnologia. A Escócia tem uma tradição fortíssima em ciência. Por exemplo, James Watt fez a máquina a vapor e também dá o nome para a universidade que eu trabalho, era escocês. Alexander Graham Bell, que inventou o telefone, escocês. James Clerk Maxwell, eletromagnetismo, também escocês. Mas eu diria que o grande destaque desse museu é a ovelha Dolly. Talvez para a audiência mais nova não esteja muito ciente de quem foi, mas a Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado e a Escócia fazia parte dessa pesquisa. Então aqui na nossa frente está Dolly. Até nos anos 90 tinha bastante também programas de copiar CD, clonar CD, usando o nome da ovelha, mas eu diria assim que essa aqui é o grande destaque desse museu, na minha humilde opinião. Mas são andares de maravilhas que tu acha aqui dentro. Mas também ainda tem mais uma surpresa esse museu que pouca gente sabe. Que tem o terraço, no qual tu tens a visão aqui da cidade, aqui do centro histórico. Por exemplo, aqui tu tens a vista do castelo, dos principais prédios do Old Town. E aqui ainda traz uma indicação dos principais prédios que tu estás vendo aqui. Então, mesmo que seja novo na cidade, tu ainda pode ter uma ideia de como Edimburgo aparece por cima. Sempre com um majestoso castelo lá de fundo.
Eu fico bem surpreso que a maioria das pessoas que vêm aqui nesse museu não tem conhecimento que tem esse terraço. Além de visitar um museu excelente, tu ainda ganha uma visão panorâmica de tirar o fôlego. Mas tem muito mais para mostrar aqui ainda. Tem tanta coisa para ver nesse museu que facilmente eu faria um vídeo comprido só para detalhar cada museu dessa lista. Então o que eu estou fazendo hoje é só mostrar bem por cima, bem rapidão cada museu. Assim tu pode até pesquisar online, ver realmente tudo que tem dentro, daí decidir qual que vai achar melhor. Mas a ideia desse vídeo aqui de hoje é te mostrar as possibilidades que existem e aí sim tu faz as tuas próprias escolhas. Claro, como todo museu bom tem a sua própria lojinha. Aqui tu vai achar materiais mais relacionados com a acervo do museu. Por exemplo, aqui ó, postais que mostram aquela galeria de vidro vitoriana que tem ali em cima. Até também peças como o xadrez histórico. Tu pode comprar uma réplica dele, bem legal, até como presente. E claro, não pode faltar a presença mais ilustre desse museu, que é a Ovelha Dolly. E aqui tu vai encontrar desde sacolas, imãs, garrafas, até camisetas prestigiando essa conquista científica. Até eu digo que de todos os museus que eu vou mostrar hoje, esse aqui provavelmente é o que tu vai gastar mais tempo dentro. Mas antes a gente sair da Cidade Velha, tem uma pequena surpresinha aqui ainda. Esse museu não é um museu grande, mas eu achei que valeria a pena encaixar aqui como uma dica extra, que é o Museu da Biblioteca Nacional. Dentro da Biblioteca Nacional tem um pequeno museu de acervos históricos. E já como está bem colado aqui do Museu Nacional da Escócia, vale a pena só dar um pulinho rapidinho, em que eles mostram os tesouros literários. É um museuzinho bem pequeno, com várias obras literárias, mas o que eu quero mostrar aqui é esse aqui, ó. A Bíblia de Gutenberg, que é considerada a primeira mídia impressa do mundo. Antes os livros eram todos feitos à mão. Então aqui, ó, na nossa frente, está esse livro histórico, no qual só existem 49 cópias no mundo, sendo que apenas 21 no estado de conservação que tem aqui, ó. E como a minha carreira sempre foi em mídia e design, eu não deixo de ficar emocionado em ver a primeira mídia impressa aqui, de graça, à disposição, e quase ninguém fala sobre isso nessa cidade. Claro que não é a única obra histórica, né? Tem várias publicações muito antigas, mas vai trocando de tempos em tempos. Então sempre vale a pena dar uma visitinha aqui também, ver se não está renovado o acervo. Mas de novo, isso aqui não é um museu grande, é apenas um museu pequenininho que eu achei legal mostrar para vocês. E para não quebrar a tradição, também tem a sua lojinha. E como esse não faz parte do National Galleries, a loja é diferente. Então aqui também tu vai achar alguma coisinha legal, além de ter um cafezinho, camisetas. Ou seja, isso aqui sim é aquela joia rara que ninguém conhece. Mas vamos lá que tem muita coisa para mostrar ainda. E um detalhe é que o Museu da Biblioteca Nacional fica bem aqui na boca da Victoria Street, que é a rua mais instagramável da cidade. Cruzando para o lado da Newtown, bem no coração da cidade, está o National Gallery, que fica exatamente entre as duas cidades. A Cidade Nova, que é o acesso mais fácil, mas também tem o acesso pela Cidade Velha. Mas em termos de posição geográfica, o National Gallery é o mais central de Edimburgo. Então volta e meia tu vai esbarrar nele. Então até tu pode deixar como para fazer no teu último dia. Mas presta atenção que aqui os museus abrem das 10 da manhã até as 5 da tarde. Então se tu realmente quer ver com detalhe, tu vai gastar algumas horas dentro desses museus. Então vale a pena ter isso em mente para fazer teu planejamento e não perder nada de bom. O acervo é dividido em temas espalhados por andares e salas, com acervos que têm arte italiana renascentista, barroco, gótico, seção holandesa, impressionismo e modernismo francês, além de uma ala inteira dedicada a artistas escoceses. E logo já entrando aqui, já dá logo de cara com a parte que é da Renascença gótica de 1300 a 1600, incluindo Botticelli e Da Vinci, incluindo uma seção dedicada aos impressionistas com Monet, Degas, bastante do Gauguin e ainda inclui um Van Gogh. O National Gallery seria o que mais se aproxima daquela visão geral de museu, com obras de artes que tu provavelmente já ouviu falar em alguma aula de história ou educação artística no colégio. E apesar de ter esses clássicos da Renascença, impressionismo, também tem uma ala toda dedicada apenas para os artistas escoceses, incluindo os Glasgow Boys, que é considerado o início do modernismo escocês, obra em tapeçaria. E essa galeria da Escócia é bem gigante, incluindo a minha peça favorita no museu, o The Hunt, do Robert Burns. Vale a visita. E saindo aqui do Scottish Art, a gente sai bem em frente da lojinha do museu, que é muito boa,
eu recomendo a visita. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que fala só das lojas criativas em Edimburgo. Eu falo com mais detalhes da loja do museu. E o National Gallery foi fundado em 1859, projetada pelo arquiteto William Henry Playfair, que foi o mesmo que participou da elaboração neoclássica da Cidade Nova. Vale ressaltar que o National Gallery tem essa coluna jônica, enquanto o Royal Scottish Academy tem colunas dóricas, todas fazendo a sua homenagem a Atenas, o que, juntamente com a arquitetura neoclássica da Cidade Nova, trouxe a fama de Atenas do Norte para Edimburgo, fazendo referência ao legado filosófico e artístico de Atenas, mas no espírito iluminista escocês, onde houve grande impulso da arte e da ciência. Só vale dizer que o National Gallery é sempre gratuito, enquanto o Royal Scottish Academy às vezes é gratuito, às vezes não. E como o vídeo de hoje vai mostrar que tem muito museu bom e de graça, eu só pagaria só se tivesse realmente algum assunto muito específico que tu quer ver ali dentro. Porque o que não falta em Edimburgo é opções excelentes e gratuitas. E tanto o National Gallery quanto o Royal Scottish Academy fazem parte do National Galleries of Scotland, incluindo o próximo museu dessa lista. E se é a tua primeira vez aqui, eu sou o Joatan, esse aqui é o Edinburgh, que mostra a Escócia com sotaque brasileiro, mostrando coisas desde turismo cultural até saidinhas mais boêmias. Então, se esse tipo de conteúdo que tu gosta, já sabe o que fazer. E indo mais para dentro da Cidade Nova, aqui está uma joia que muita gente pula. Claro que a maioria dos museus o que atrai é o conteúdo deles, mas esse aqui, além de conteúdo, é, na minha opinião, o museu mais bonito de Edimburgo. O Museu of Portrait foi inaugurado em 1889. Esse prédio foi feito em arenito vermelho no estilo gótico veneziano, com torres e janelas pontudas. Ele foi o primeiro museu dedicado exclusivamente para retratos. Tecnicamente o primeiro foi em Londres, mas ele não foi construído para isso. Usaram um outro museu para fazer a parte de retratos, mas esse aqui não, esse aqui foi o primeiro a ser exclusivamente construído para retratos. Mas o grande destaque, sem dúvida, é o Great Hall. Só esse hall de entrada aqui já vale a visita para esse museu. Olha só aqui, ó, a arquitetura, essa inspiração veneziana. Cara, isso aqui é lindo demais. E nesse afresco dourado estão 155 figuras que contam a história da Escócia, desde a Idade das Pedras até a modernidade, incluindo a figura da Caledônia. Caledônia, na verdade, é como os romanos chamavam a Escócia. Então aqui é a figura representando a Escócia, abrindo um véu com as estrelas douradas, que também se refletem no teto principal aqui do hall, que é todo adornado de estrelas douradas. Diz a lenda que tem mais de 2.000 estrelas pintadas de dourado aqui. Esse aqui, sem dúvida, é o museu mais bonito fisicamente. Eu entrei aqui só para visitar museus e eu não sabia da arquitetura dele. E quando entrei aqui a primeira vez mesmo foi de cair o queixo. E todos os detalhes dele é muito legal. Tem esse tapete verde. E uma curiosidade sobre esses vidros assim quadriculados, porque fazer vidro grande era muito caro. E até era um jeito meio que de mostrar quem tinha riqueza. Então mais barato era fazer vidros pequenos e emendar. Mas dá um efeito legal. E esse é um museu que quase as pessoas não visitam. Ele não fica assim tão na cara do gol. E além dos retratos, também conta com uma biblioteca cenário de filme. Mas claro que o forte desse museu são os retratos, mas não são apenas os retratos. E sim, ele conta a história da Escócia e do Reino Unido. Então, em cada pintura sempre vai ter um pedaço da história. Então, para quem curte história, principalmente do Reino Unido e Escócia, esse museu aqui vai ser o mais histórico que vai poder achar. Inclusive, a curadoria dos elementos desse museu estão divididos também por espaços de tempo e história. Então esse museu seria a melhor opção que tu tens para conhecer um pouco mais sobre a linha do tempo do Reino Unido e Escócia, e assim também como entender um pouco mais a linhagem, as famílias dos monarcas que sempre brigam por esse país. E de novo, só andar por dentro dele, tu vai só achando beleza atrás de beleza, como esse vitral aqui com as principais figuras políticas aqui de Edimburgo, Escócia. E claro, como todo bom museu, tem a área de café e a lojinha. Como ela faz parte do National Gallery, algumas coisas são comuns, mas cada loja de cada museu sempre tem muitas peculiaridades sobre esse museu em específico. Então, mesmo que tu já tenha visitado um outro museu da rede National Galleries, vale a pena dar uma olhada na loja desse museu se tu realmente gostou de alguma peça, algum quadro em particular. Ó, por exemplo, só nesse aqui tu vai encontrar os ímãs que representam aquela galeria dourada ali do Great Hall. Às vezes tu pode achar uma réplica ou alguma coisa que remete a uma obra que te impactou mais durante a visita. Então, vale ressaltar que esse museu é gratuito,
mas tu pode encontrar coisas assim pedindo doações, então tu pode até achar que estão cobrando. Às vezes acontece deles terem uma exposição especial, daí sim essa é cobrada. Mas de novo, o ponto desse vídeo é só museu top e gratuito. Então, fala aí. É ou não é o museu mais bonito que eu mostrei até agora? Indo em direção ao final da cidade nova para irmos para o próximo museu, tu passa aqui pelo Dean's Village, que é um vilarejo medieval, preservado ainda, bem legal. Parece que saiu de um conto de fada. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa parte aqui, que vale bem a pena e fica bem pertinho do centro. Mas olha só, para a gente estar em outra cidade que não é Edimburgo. Edimburgo também tem um visual mais carregado no gótico. E olhando aqui com esse riachinho, essas casas em chamel, nem parece a gente estar na capital da Escócia. E dentro do Dean's Village fica o Water of Leith, que é um passeio aqui bem na beira do riacho, ó. Então pensa bem, a gente está numa cidade de mais de 900 anos de idade e ainda assim tu encontra esse tipo de natureza bem aqui, relativamente no centro. Então até pode ser um momento de pausa nesse estresse de viagem, que tem que ver 1000 coisas ao mesmo tempo. Então aqui pode ser um momento de uma caminhada mais contemplativa numa cidade que surpreende cada esquina. Então saindo desse caminho de natureza, já caímos aqui de novo na cidade, já bem de frente para a cara do gol, para o Modern 1 e 2. Mas fica só um aviso, tem o Modern 1 e o Modern 2. O Modern 1 é gratuito e o Modern 2 geralmente são exibições especiais. Eles cobram entrada, mas geralmente tem um tópico bem legal. Eu mesmo já paguei algumas vezes para entrar ali, porque o assunto me interessava. Ó, por exemplo, agora aqui no Modern 2 está tendo uma exposição sobre resistência, através das fotos. Mas os dois ficam bem próximos um do outro, então até tu pode cortar por dentro do dois e ir para um que vai ser um caminho mais agradável do que ficar andando na beira dos carros. There will be no miracles here. Eu duvido. Aliás, aqui é a fachada do Modern 2, no estilo neoclássico, assim como o Modern 1. E para finalizar, a gente acaba num museu que tem um outro ritmo, o Modern 1, que também faz parte do National Galleries of Scotland. Enquanto o Modern 2 falava que não ia ter nenhuma mágica, esse aqui nos promete que tudo vai ficar de boa. Gosto mais desse. O Modern 1 é um museu de design e arte contemporânea, abrigado nesse casarão neoclássico de 1829, com várias esculturas espalhadas pelo jardim, inclusive esse espelho d'água. Então mesmo aqui em volta do museu já traz aquela sensação um pouco mais de relaxamento, um pouco diferente daquela muvuca da cidade. Mas não se engane, esse museu tem muita coisa para te surpreender. O Modern 1 é um museu de design e arte contemporânea, então é um museu que está sempre se reinventando, sempre botando coisas novas. Então de tempos em tempos eles trocam todo o acervo. Então se tu já visitou esse museu em alguma das tuas visitas que tu fez aqui na cidade, vale a pena sempre dar uma passada nele. Então dos museus que mostrei hoje, esse aqui mais focado no que está acontecendo no momento, trazendo sempre nomes interessantes, instalações multimídia. É um excelente museu para conhecer obras de autores novos que talvez não tenham teu cardápio de conhecimento. E o Modern 1 ainda oferece um Learning Space, mais voltado para o público infantil, então também pode ser uma opção para quem vem com criança. E claro que, como não pode faltar em todo museu, tem um café deles, com uma área interna, bem legal. Mas acho que já que estás aqui, o melhor seria ir para a área externa, que é bem agradável. Então até esse museu eu diria que faz uma mistura de cultura com natureza. Somente se o tempo estiver assim, ó, esse solzinho gostoso. Eu sei que é difícil escolher um museu só de todos esses grandes que tem em Edimburgo, mas o Modern 1 eu acho que é um dos meus favoritos ainda no final do dia. E claro que tem essa própria loja, né? Apesar de fazer parte do National Galleries, sempre tem coisa que é mais específica desse museu. No caso daqui, eu diria que é a lojinha melhor para encontrar objetos de arte, já que esse é um museu de arte e design. Vai ser impossível não encontrar nada que te agrade aqui dentro. É muito difícil escolher meu museu favorito aqui. Então, cada museu dessa lista tem o seu ponto forte, né? Tipo, National Gallery são as obras de artes como Gauguin, Van Gogh, Da Vinci, Botticelli. O National Museum of Scotland daí é mais dedicado à ciência, também moda, indústria em geral. O Museu do Retrato, Portrait, é mais dedicado à história mesmo em si. E o Modern 1 mais sobre arte e design contemporâneo. Ou seja, só mostrei museus gigantes, muito interessantes e ao mesmo tempo muito diferentes um do outro. Então, se tu fosse escolher um desses, qual que tu pegava? Espero que tenham gostado da pedida de hoje e nos vemos no próximo vídeo.